Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos falar de 10 cenas que se recusaram a usar efeitos especiais. Porque sabe, hoje em dia é muito comum filmes usarem cenas com bastante efeitos especiais. Mas agora, o que será que acontece se o diretor se recusa a usar efeitos especiais em determinada cena? Será que fica mais real ou fica bem zoadinho? Long sullen silence or mean comment? Mas antes de tudo, não se esqueça de compartilhar pra todo mundo, porque o canal tá quase chegando a 1 milhão de inscritos e a gente precisa dessa ajuda de vocês. Até o fim do ano, hein? Oh yeah! Bora! Now there's a Batman. Vamos falar de Batman, o Cavaleiro das Trevas, porque o Christopher Nolan adora fazer algumas cenas sem nenhum efeito especial. E ele queria entregar esse filme com cenas de ação incríveis, cara. Então se prepara. E uma dessas cenas é uma perseguição do morcego. O Batman trava uma batalha com o Coringa, enquanto os policiais estão escoltando o Harvey Dent para a delegacia. Mas claro, o Batman salva o dia. Quer dizer, a noite. Good one. Yep, that's a good one. E com o seu incrível preparo, seus gadgets, ele consegue lançar um cabo no meio da rua, fazendo o caminhão do Coringa capotar, cara. Capotar de frente, tipo... Nossa, que merda foi essa que eu fiz. E acredite, essa cena não teve nenhum efeito especial. O Christopher Nolan e a sua equipe fizeram um caminhão capotar de frente realmente, na vida real, com um cara lá dentro, dirigindo! Esse dublê merecia 1 milhão. Por ter sobrevivido. Exatamente. Agora vamos falar de Skyfall. Só de ouvir o nome James Bond, você já sabe que vem loucura por aí. Porque a franquia de James Bond sempre tiveram cenas de ação incríveis de tirar o fôlego. Apesar de algumas coreografias de luta deixarem a desejar um pouquinho. E a idade estar chegando para Daniel Craig. E uma das cenas é do terceiro filme da franquia Skyfall. Os filmes do James Bond sempre começam com uma cena de ação só para deixar aquela energia louca logo no começo do filme. O filme começa com uma perseguição de trens, exatamente. E o diretor gravou dentro de um trem em movimento e usou uma escavadeira para ainda deixar mais movimento na cena. Enquanto o trem estava sendo despedaçado, Daniel Craig ficou lá em cima por diversas vezes lutando e correndo. E o ator mais louco do que já pode ser, ele queria fazer as cenas sem nenhum dublê, para a cena ficar mais real possível e sem nenhum efeito especial. Esse cara merece palmas, mas nunca será um Jack Chan. Vamos falar de Interestelar. Bom, um filme que se passa no espaço, com certeza, consequentemente, vai ter bastante efeitos especiais e bastante tela verde. Mas, obviamente, por ser mais um filme do Christopher Nolan, teria que ter cenas práticas sem efeitos especiais. O filme Interestelar tem bastante cenas sem nenhum efeito especial, mas tem uma que com certeza vai te surpreender. Depois de entrar no buraco negro, o personagem de Matthew McConaughey, ele acaba entrando na 5ª dimensão, transcendendo o tempo e espaço. Um flash da vida. Né? Essa cena parece ser fora desse mundo, mas na verdade é um set de gravação gigantesco de 3 andares, onde o ator ficava ligado a cabos de aço e as paredes tinham projeções de laser de alta tecnologia. E isso fazia com que o ator realmente se sentisse no espaço, de tão irado que foi feita essa cena. E o diretor fala que ter cenas desse tipo ajuda o ator a entrar mais facilmente no papel e se sentir naquele lugar, e ainda ser muito mais real do que o normal. I accept your surrender. Anyone else? Todos os filmes de super-heróis usam e abusam de efeitos especiais, porque não tem como fazer poderes com efeitos práticos, não é mesmo? Mas tem uma cena no filme de Thor que não foi usado nenhum efeito especial, e eu duvido que você saiba disso. Na verdade, nem eu sabia até eu procurar para esse vídeo. O filme não é um dos favoritos da Marvel, mas pra falar a verdade, ele tem efeitos visuais muito bons. No começo do filme, Jane Foster e a sua irmã estão procurando anomalias e acabam encontrando um buraco negro. E o Éter, que mais tarde vamos descobrir
descobrir que é uma das joias do infinito. E na cena tem um menino que consegue girar e segurar um caminhão apenas com os dedos. Acredite ou não, essa cena não teve nenhum efeito especial. Pra ser sincero, tiveram que usar um efeito especial pra tirar o braço mecânico que segurava e girava o caminhão. Desculpa, você não tem super força, menino. Mas eles realmente giraram o caminhão nos sets, fazendo parecer muito real. Agora vamos falar de Mad Max, um filme que foi um sucesso em 2015 e chegou a ganhar diversos Oscars, que basicamente foram 6 Oscars para as 10 indicações, e é considerado pelos críticos um dos maiores filmes de ação de todos os tempos. Apenas lide com isso. E para você ficar ainda mais abismado, muitas das cenas de Mad Max foram gravadas sem nenhum efeito especial, apenas com efeitos práticos. E a cena da perseguição na Estrada da Fúria é uma das mais incríveis. O que torna o filme tão intenso é que são usados diversos efeitos práticos e sempre com moderação. E a cena não teve nenhum efeito especial, acontecendo o quê? Diversas explosões e capotamentos que realmente aconteceram na vida real, cara. E uma das coisas mais incríveis é que as cenas das doninhas girando de lado a lado foram feitas com a ajuda das pessoas do Circo de Soleil. Ou seja, eram profissionais realmente fazendo aquilo. Ainda bem, né? Ainda bem, né? No melhor, o carro tava em movimento, cara. Em movimento. Na terra. Ainda bem que é na terra, né, amor? Por que você gosta de me zoar? Where are we going? Dunkirk! E agora vamos falar do filme Dunkirk, porque Christopher Nolan ataca novamente. O filme está nos cinemas e, como você tem percebido, esse diretor odeia telas verdes. E mais uma vez, ele abusa e usa dos efeitos práticos nos seus filmes. O filme Dunkirk fala da incrível fuga dos soldados na praia de Dunkirk, que acontece nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. E foi um dos filmes mais aguardados desse ano pela crítica. E isso deve ao fato do diretor usar bastante efeitos práticos que tornam o filme ainda muito mais real do que parece ser. E para isso, o diretor escolheu usar aviões antigos da época para filmar e gravar o filme. O diretor podia facilmente usar aviões com efeitos especiais e botar os atores em tela verde completa, mas não, o cara queria pegar realmente os aviões que foram usados na Segunda Guerra Mundial. São os aviões que tiveram na Segunda Guerra Mundial, para você entender o quão incrível é isso. E uma das cenas a gente consegue ver um avião caindo do céu. E essa cena realmente aconteceu sem nenhum efeito especial, ou seja, derrubaram um avião do céu. E sem falar que o diretor Christopher Nolan botava câmeras no avião e fazia os atores realmente voarem no céu enquanto ele gravava as cenas. Tipo, o cara tá pilotando um avião de verdade e o diretor tá gravando com uma câmera fora do avião. Isso é loucura. Ainda mais num avião tão antigo assim. Exatamente, com um ator que custa milhões lá dentro. Open the door when I tell you! Open the door! Yeah. Agora vamos falar do filme Missão Impossível 6, Nação Secreta. Porque antes do Tom Cruise estar gravando o filme reboot da Múmia, ele estava gravando o 6º filme da franquia Missão Impossível. E com o passar dos anos, os filmes foram ficando cada vez melhores, com cenas de ações cada vez mais incríveis e mais insanas. E junto com isso, eles resolveram usar cada vez menos efeitos especiais em suas cenas. E o Tom Cruise fazia suas cenas sem nenhum dublê, ou seja, era realmente o ator lá, deixando a cena ainda mais real. E no filme Protocolo Fantasma, o ator escalou e ficou pendurado no prédio Burj Khalifa, um prédio com mais de 800 metros de altura, que o cara realmente estava lá, cara. E pro 6º filme quiseram inovar ainda mais. Para o filme, o Tom Cruise ficou pendurado na lateral de um avião enquanto ele estava decolando, e isso foi gravado sem nenhum efeito especial, ou seja, o avião era verdadeiro e realmente estava decolando, com o Tom Cruise pendurado nele. É doideira. Esse cara merece o dinheiro que ganha. Vamos falar de Velozes e Furiosos, porque essa é uma outra franquia que abusa e usa de efeitos práticos sem nenhuma tela verde ou efeito especial. E a cada filme que foi passando, eles foram cada vez mais abusando de cenas práticas e coreografias de luta para deixar o filme ainda mais irado e insano. Porque, cara, quem não se lembra da cena dos carros que estavam no avião saltando de verdade na vida real, com paraquedas dentro dos carros? Isso aconteceu de verdade. Mas agora, para esse outro filme, eles ainda foram mais loucos ainda. Sabe a cena
cena que se passa em Nova York e todos os carros são ativados remotamente. E tem uma cena que os carros começam a chover, a cair de verdade. E todo mundo achou que essa cena foi efeitos especiais quando tava vendo o filme. Mas como estavam errados essas pessoas. E a produção, juntamente com o diretor, realmente atacaram carros de prédios pra deixar a cena muito mais real ainda. Essa galera é insana. Agora vamos falar de Homem-Aranha Homecoming. Exatamente, o filme do Homem-Aranha que acabou de estrear teve diversas cenas sem efeitos especiais. E ainda mais, era o próprio Tom Holland fazendo essas cenas. Ou seja, muito mais irado. Porque como vocês sabem, muitas das cenas era o próprio Tom Holland fazendo as acrobacias e seus saltos. Porque o ator sabe fazer isso na vida real. Em uma das fotos dos sets, podemos ver o Tom Holland pendurado em um helicóptero segurando uma menina em seus braços. Era o Tom Holland lá, realmente segurando no helicóptero com a menina do seu lado. E um medo na cara dessa menina, dá pra ver que é muito real. Sim, isso aconteceu de verdade. Porém essa cena não foi para o filme e se tornou uma cena deletada. Mas convenhamos, pra idade do Tom Holland, mais novo que eu, e estar no começo da sua carreira, esse menino já tá fazendo coisas incríveis. Vira aqui o nosso último vídeo que tá muito irado. Um beijinho na sua bundinha aí. Tchica, tchica.